estamos começando hoje o estudo de número 42, intitulado A Singularidade da Igreja. Na verdade, é a segunda aula, né? Nós tivemos a primeira aula na semana passada e hoje nós estamos concluindo, faltando apenas aí 8 estudos, né, para nós terminarmos os 4 módulos, né, do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos. E hoje nós vamos continuar nesse assunto que é um tanto quanto denso, né, mas é importante nós falarmos. Ele trata um pouco sobre diversas visões escatológicas, né, sobre o plano da salvação, sobre o papel de Israel, né, o papel da igreja no plano da salvação, qual é o entendimento, né, os vários entendimentos que existem disso. A gente vai falar disso um pouco, em nome de Jesus. Vou pedir então a Mariana, né, ela falou aqui que voltou, para nós orarmos e começarmos a aula em nome de Jesus. Pode orar, Maria. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia, agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais da Sua palavra, Pai. Agradecemos pela saúde de cada um aqui presente, pela saúde dos nossos pastores, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Já agradecemos por mais um dia concluído e te pedimos, Senhor, que abra nossos corações aqui para que tudo entre como é a sua vontade. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, nós falamos na semana passada, deixa eu compartilhar a tela, vocês. Nós falamos sobre a semana passada, né? Na semana passada, sobre a singularidade da igreja, né? Até terminou a aula aqui, eu estava conversando com a pastora Tatiana, e a gente estava falando, né, que é um assunto bastante denso, né? Ele é um assunto, ele não é complexo, mas ele é denso, porque ele fala de algumas questões que nós estamos acostumados, né, ao longo do tempo, principalmente por nós sermos de uma base, né, de uma raiz pentecostal. Nós temos sempre essa percepção, né, sobre essa corrente escatológica, né, dispensacionalista, né, que fala sobre a questão do olhar, né, sobre como Israel, né, tem um plano como se fosse um plano paralelo, né, Deus tem um plano para a sua igreja, um plano para o povo judaico, povo judeu, perdão, né, povo judeu. E, mais uma vez, o intuito aqui não é a gente definir, né, existem pontos que são pontos pacíficos de fé, aquilo que cremos a respeito de Jesus, né, a respeito de ser o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas, né, a respeito de como entendemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que todos são Deus, né, e um único Deus em 3 pessoas. São pontos, né, da Bíblia como sendo inspirada por Deus, toda ela, não havendo nenhum livro, né, ou nenhum escrito que se compare à Bíblia. São bases da fé cristã protestante que são inegociáveis. Do ponto de vista de visão escatológica, né, eu deixo a igreja muito à vontade para, né, cada um adotar, né, aquilo que, através de seus estudos, né, obviamente que desde que não vá de contra, né, do ponto de vista protestante, né, não tem nenhuma heresia, nada que destoe, né, ou vai divergir daquilo que é a corrente protestante, né, do ponto de vista o que eu divergir? Jesus vai ter uma segunda volta de Cristo, por exemplo, né? Independente se vai ser pré, pós, amilenista, né? Se pré, pós ou mid-tribulacionista, né? Independente disso, o que nós cremos como cristãos protestantes nascidos de novo é que Jesus veio, a sua primeira vinda, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu, está à destra do Pai e ele vai voltar para cumprir a sua promessa, que é a sua segunda volta de buscar a sua igreja. Como é esse mecanismo? Né, ou à luz do ponto de vista bíblico, existem várias correntes, e é isso que nós estamos falando aqui. E uma dessas questões é sobre o papel de Israel e da igreja, né? Como eu falei na semana passada, existe uma corrente que acredita que a dispensacionalista, né, que gentios e judeus têm caminhos paralelos para a salvação, o povo, né, judeu com um plano específico de Deus e os gentios com um plano como se fosse um parêntese, né, e Deus salvando quanto ainda vai cumprir. Se não ouviram falar, se vocês se aprofundarem, vão ouvir falar sobre as 70 semanas de Daniel, né, qual é a pausa entre a semana 69 e semana 70. Tem uma série de... São assuntos bastante densos, né, que não é para o seminário teológico de base, obviamente, para a gente aprofundar, mas no seminário teológico, vamos dizer assim, de nível superior, aí a gente vai conseguir abordar isso de maneira mais aprofundada. Mas, de qualquer forma, o que eu preciso como pastor, né, e no caso aqui como professor, né, no seminário teológico de base, é dar à igreja essa visão sobre essas correntes. Então, basicamente, uma acredita que a igreja, né, e Israel tem planos distintos, paralelos a respeito de salvação, do cumprimento, e que a igreja é como se fosse uma pausa, né? Deus veio salvando o povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó,
faz uma pausa, insere a igreja, salva a igreja, os gentios, né, são enxertados, e Deus vai cumprir aquele plano que ele começou para os judeus. Isso é o mais difundido, talvez o mais aceito e reconhecido e propagado nas igrejas. E existe uma outra vertente que vê como o plano de Deus ser o seguinte: Deus veio construindo um plano da salvação, que obviamente estava aberto aos judeus, mas Deus expande esse plano também aos gentios em Cristo Jesus, e o ponto de inflexão aqui é o próprio Cristo Jesus, uma vez que para ser salvo, precisa crer e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, sendo judeu, não judeu, gentio, né, ou judeu, não importa, né? A igreja do Senhor é uma só, e a saber qual é essa igreja? Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e ponto, né? Como um plano de salvação. Então, eu falei sobre isso, né? Sobre esses dois olhares sobre a igreja, né? Uma salvação, uma visão dispensacionalista, né? Dois povos separados, a igreja dos gentios, que são gentios, né? Ou seja, não judeus, e Israel, que são judeus. E o plano de Deus, duas histórias paralelas de salvação, igreja e Israel, né? Distintos e com promessas diferentes, e o reino messiânico futuro, terreno exclusivo para os judeus, né? Juntamente com a igreja em Cristo, mas Jesus reinando em Jerusalém, né? Tendo os remanescentes judeus, né? Que vão se entender, né? E curvar diante de Jesus, enfim, tem uma série de desdobramentos. Uma visão bíblica mais reformada, né? Mais milenista, onde a salvação é um só povo unido pela fé em Cristo. O plano de Deus é um só na história, redentivo em Cristo. Então, a igreja de Israel, a igreja é o Israel espiritual de Deus, ou seja, Deus estabelece sua igreja, e esse Israel é o Israel espiritual de Deus. Ele é composto por judeus, sim, mas também por gentios. E o reino messiânico, né, ele está presente e eterno para todos. Então, por isso que é milenista, né? Ele não está pautado num reino presencial, físico, messiânico, num futuro próximo. E aí eu falei sobre isso, né? A introdução sobre a singularidade, né? O primeiro ponto é que o fruto, né, do sangue de Cristo, a igreja, ela é fruto do sangue de Cristo, ela nasce da obra redentora de Cristo, que uniu judeus e gentios em um só corpo espiritual, eliminando toda a barreira de separação entre os povos. Se você se lembrar, eu passei um vídeo aqui sobre Efésios que tratava sobre isso. Então, não é que tem judeus, a igreja começou para os gentios, não. A igreja começa com os judeus, né, os apóstolos, os primeiros convertidos lá em Atos, no capítulo 2, são judeus. O primeiro gentio, né, a se converter vai ser Cornélio, né, e a casa de Cornélio mais à frente, você vai ver também em Atos sobre isso. E uma vez ele se convertendo, começa uma era dos gentios, né, que é aquele sonho famoso, se você não ouviu falar, procurem lá em Atos, quando Pedro sonha, né, que o Senhor oferece um lençol para ele com comidas que eram proibidas até então para a dieta judaica, né? Dá exemplo, assim, a carne de porco, carne de animais que eram considerados imundos. E o Espírito fala para Pedro, né, nessa visão que ele está tendo, fala assim, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. E aí Pedro tem esse sonho, de maneira recorrente, ele entende, então, quando ele vê que Cornélio, chamada casa de Cornélio, que era gentio, quando ele vê que Cornélio se converte, então ele tem esse entendimento de que verdadeiramente, né, aquilo que o Senhor estava falando tinha a ver com a purificação dos gentios, e mais à frente com a chegada de Paulo, conversão de Paulo, que foi o apóstolo, né, os gentios, começa esse processo de salvação. Do ponto de vista, né, do cumprimento das promessas, né, a igreja não substitui Israel, mas representa o cumprimento pleno dessas promessas feitas a Abraão, agora realizadas em Cristo, em dia todos os que creem, né? O Senhor faz uma promessa a Abraão, falando, em ti serão benditas todas as famílias, né, da terra, né, todas as nações, a sua descendência será, né, como a areia do mar, como as estrelas do céu, e Deus cumpre essa promessa em Abraão, em Cristo, a Abraão, né, que em Cristo, né, a descendência de Abraão, hoje nós somos irmãos em Cristo, somos descendentes, né, na fé de Abraão. Então, toda a igreja, presente, passado e futura, cada irmão que creu, que crê, que crerá, faz parte da família de Abraão, e isso torna Abraão, tendo a sua descendência muito maior, né, do que as areias do mar, ou que as estrelas do céu. Então, a igreja é o desdobramento dessas promessas, né, o cumprimento dessas promessas. Por fim, né, mas não menos importante, a nova humanidade, né? Em Cristo, todos os crentes formam uma nova humanidade, onde nós, entre judeus e gentios, e isso está lá em Gálatas, nós lemos em Romanos e lemos em Efésios também na última aula. E aí nós paramos aqui, né? Eu tinha lido essa parte, né, que Israel, o verdadeiro Israel de Deus é um Israel espiritual. A definição bíblica de Israel não se baseia na linhagem, né, sanguínea, descendência física, mas na fé em Cristo e no relacionamento espiritual com Deus, né?
nem todos os descendentes de Israel são Israel, como diz em Romanos 9:6, que o livro de Romanos, vocês precisam ter isso em mente, ele é, assim como Marcos escreveu, né, o Evangelho segundo Marcos, né, o Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, Romanos, perdão, ele é considerado, né, o Evangelho segundo Paulo, né, no sentido de que é a visão de Paulo sobre o reino, sobre o Evangelho. Então ele faz um que é considerado uma, né, das cartas mais importantes, né, do Novo Testamento, porque ele faz um tratado, né, sobre essa nova concepção de igreja, né, sobre a fé em Cristo Jesus, né? A gente vai tratar nele dessa carta na carta para o Novo Mundo, né? Uma carta bastante profunda, eu quero vê-la com bastante calma. E a ideia é fazer uma subsérie chamada Romanos, porque Romanos é realmente ele vai abranger todas as cartas, né, que nós estamos falando da carta do Novo Testamento. Ele vai abranger basicamente, ele vai fazer um fechamento, um complemento com chave de ouro, por assim dizer, daquilo que é estabelecido no Novo Testamento. Então, Israel não é mais agora uma linhagem sanguínea, né, mas uma linhagem espiritual, que é a igreja de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês sabem, né, ou se vocês já ouviram falar, que, por exemplo, os judeus até hoje eles tentam estabelecer, eles perderam as linhagens das 12 tribos, né? Ou das 11 tribos e mais duas meia-tribos. Eles conseguem remontar a linhagem sacerdotal, que são os Cohen. Deixa eu ver até se eu acho aqui esse vídeo. Só me dá só um minuto. Só um minutinho. Esse vídeo é bem interessante. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu podia ter separado esse vídeo, eu só lembrei dele agora. Peraí. Deixa eu ver se esse vídeo aqui, só um minutinho. Peraí que eu... Não vai achar, acho que não vai achar hoje. Não vai achar hoje. Eu vou prometo trazer para vocês, vou colocar no grupo esse texto, mas basicamente existe um canal, é muito bom, tá? Fica aqui como recomendação, chama Israel com Aline. A Aline é uma brasileira, né, descendente de judeus, que ela se muda para Israel, né, ela casa, né, se torna, vamos dizer assim, né, cidadã, né, de Jerusalém, né, ela passa lá e ela é guia turística. Então, ela criou um canal onde ela fala diversos, né, explica um pouco da questão judaica, de Jerusalém, de várias coisas, né? Ela fala sobre os muçulmanos que estão lá instalados, fala sobre a igreja do Domo, né? Da mesquita do Domo, e ela vai explicando temas judaicos, temas cristãos, né? Protestantes, temas muçulmanos, é muito bom o canal dela. Enfim, ela tem um desses vídeos, né? Ela trata justamente dessa, vamos dizer assim, como funciona, né? Como está hoje a questão da linhagem judaica, né, propriamente dita, né? E ela traz, né, desses pontos, dizendo que até hoje, né, os judeus eles estão tentando identificar. Obviamente, você sabe que Israel é um país muito avançado do ponto de vista tecnológico, certo? Eles têm, né, os kibbutz, fizeram plantações no deserto, enfim, tem armamentos avançados, uma medicina extremamente avançada e tem tantas outras coisas. E um desses projetos é a questão da linhagem. Eles tentam buscar, através, né, de informações genéticas, recuperar, vamos dizer assim, as tribos perdidas, né, de Israel. Porque, lembra quando eu já falei aqui, eu já falei aqui sobre isso, né? Achei o vídeo. Eu tô insistindo porque eu acho que é muito legal. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se foi esse vídeo aqui. Espero que seja ele. Para que vocês entendam porque, assim, hoje você não tem uma distinção muito clara, né, sobre como que são essas 12 tribos. E eu vou explicar antes de soltar o vídeo. Lembra que aqui na Escola de Discípulo nós falávamos um pouco sobre isso. Falávamos assim, olha, eu sempre lá no início, você voltar nas primeiras aulas, eu mostrava, ó, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, né? 11 filhos são tribos, um filho se torna duas meia-tribos. José não é uma tribo única, mas é abençoado seus filhos Manassés e Efraim, então são 11 tribos, mais duas meia-tribos. Aí vem lá, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó chega no Egito com seus 12 filhos, né? Na verdade, 11 filhos, José já estava lá. Dali é estabelecido, né, essas 11 famílias, mais duas meia família, meia tribos. Quando eles saem, 400 anos depois, com Moisés, eles saem de Israel
já uma nação com quase 3 milhões de pessoas, e nessa divisão, 11 tribos, mais 2 meia-tribos, são conduzidos por Moisés até a entrada da Terra Prometida, né? Acontece tudo aquele pecado do povo, 40 anos no deserto, os espias, etc, etc. E eles entram na Terra Prometida, não mais com Moisés, Moisés morre, né? O último daquela linhagem a morrer. Eles entram capitaneados por Josué, auxiliado por Caleb, e eles tomam, né, as terras, uma parte das terras proibidas, que eram proibidas, não, que eram prometidas, tomando essas terras, né, ali na faixa hoje que nós conhecemos, né, o Mar Mediterrâneo, tem lá a Itália, na viradinha ali é o território de Israel, onde hoje tem a Palestina, né, e outras regiões, e aí eles entram na terra, e aí ficam com a queda, né, com a morte de Josué, não se estabelece, né, um novo grande líder, mas ficam oscilando, se eu não me engano, entre 12, né? O 12 e o 13, acho que o 13º é Samuel, juízes, né? E aí você tem Gideão, você tem Sansão, tem vários juízes, né? Débora, tem vários juízes ao longo da história de Israel, que o povo pecava, Deus levantava um juiz para libertar o povo, que o povo clamava a Deus, Deus ficava com pena, levantava um juiz que libertava, o povo daqui a pouco pecava de novo, e assim, até que o último juiz, chamado juiz de transição, nós já estudamos aqui, que apontava para Cristo, que foi Samuel, lembra? Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Assim como apontava para Cristo, que Cristo foi sacerdote, né? Profeta e rei, né? Ele foi rei porque Jesus, ele tinha, né, no ministério dele, nós já vimos aqui, Jesus rei, Jesus profeta e Jesus sacerdote, né? Como o único, último e perfeito sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Voltem nas aulas atrás, tem todas essas aulas gravadas. Mas nesse juiz de transição, que é Samuel, o povo escolhe, olha para todo mundo, tem todo mundo rei, a gente quer um rei, escolhem Saul, Saul peca, Saul morre, e Deus escolhe agora um rei segundo o seu coração, que é Davi. Davi tem um filho, né? Salomão. Salomão peca, e aí, apesar de fazer o templo, depois ele peca, e aí o reino é dividido, né? E aí, nessa divisão, vão 10 tribos para um lado e ficam 2 tribos para o outro. Judá e Benjamim de um lado e 10 tribos para o outro lado, né? Que aí forma a região do norte, né? de Israel, com a capital em Samaria, e no sul, com a capital em Jerusalém. O norte cai bem antes, 700 anos antes de Cristo, cai para a Síria, né? E o sul cai um pouco, menos de 200 anos depois, cai para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor. Só que, por que eu estou explicando isso tudo? Porque quando chega nesse ponto onde caem a Síria, qual era a tática dos assírios? Eles tiravam os homens e deixavam as mulheres e traziam homens para povoar aquela região. E aí essas 10 tribos, elas foram misturadas de uma maneira assim que eles não conseguem mais refazer ou revalidar, né, essa linhagem pura dessas, né? Que eles têm controle, acho que é nesse vídeo aqui, se não for, mas eu acho que é nesse vídeo aqui, ela fala que o único que eles conseguem ainda ter um certo controle são dos Cohen, né, que até tem famosos, são até diretores, são os irmãos Coen, né, que são famosos ali são diretores famosos de Hollywood, que são descendentes, né, os Coen são descendentes do sacerdote, né, de Arão. Vou deixar o vídeo, mas eu fiz essa abertura aqui para que vocês entendam aqui o que a gente está falando. Espera aí que eu vou colocar. Confirme se vocês têm um áudio, por favor. Com a Aline. A gente está em Jerusalém e o assunto de hoje são as 12 tribos de Israel. Quem elas são? Onde elas se encontram hoje em dia? E além disso, vocês sabiam que existem mais que 12 tribos? E assistam com a gente até o final para saber de que tribo a minha família faz parte. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Caminhando pelas ruas de Jerusalém, Israel, seguidamente a gente encontra representações das 12 tribos, como por exemplo nesse mosaico aqui. Mas para a gente começar a entender a origem das tribos, a gente tem que voltar na história, a genealogia bíblica desde Abraão. Então vamos agora juntos para a Torre de Davi, achar um lugar bem tranquilo e conversar sobre tudo isso. Vamos lá! Eu vou agora colocar na tela também aqui a genealogia bíblica para quem quiser ir acompanhando comigo. A gente começa com Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas do judaísmo, e o mais importante, os 12 filhos de Jacó, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. E Yosef, ou como a gente chama em português, José, vai ser vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito.
Alguns anos depois, na terra de Israel vai ter uma grande seca e, por consequência, uma grande fome. E então, o resto dos irmãos e da família descem até o Egito e, graças a José, eles vão ser muito bem recebidos. Mas um tempo depois, os judeus vivendo no Egito vão ser escravizados e vão passar 400 anos escravos no Egito. E essa família, que quando desceu era por volta de 70, 75 pessoas, vai crescer e se transformar em um povo gigantesco. E aí acontece o êxodo do Egito, uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Deus vai mandar as 10 pragas para o Egito, o Mar Vermelho vai se abrir e o povo de Israel vai poder sair do Egito. E quando eles já saem organizados nas 12 tribos e eles vão então para o deserto, onde o povo vai passar 40 anos. E aqui a gente tem duas modificações bem importantes das tribos de Israel. A primeira modificação é que a tribo de Yosef, a tribo de José, vai se dividir em duas, vai se dividir entre os seus 2 filhos, que vão se chamar Menassé e Efraim. E a segunda modificação vai ser da tribo de Levi. Eles vão receber um papel muito importante, o papel do serviço a Deus e do sacerdócio. E por isso a tribo de Levi não vai receber terras de herança. E sim, a tribo de Levi vai ser colocada dentro das outras tribos e assim dentro de todo o espaço de Israel teriam parte das pessoas de Levi também morando. E além disso, quem era da tribo de Levi era Moisés e principalmente o seu irmão chamado Arão. Arão a Cohen, ele vai ser o primeiro sacerdote do povo de Israel e a sua descendência vão continuar sendo sacerdotes até os dias de hoje. A gente sabe quem são os descendentes de Arão e por isso a tribo de Levi como um todo, eles trabalhavam na parte de ajuda e de assistência, também, por exemplo, tocando instrumentos, os cânticos, e a família de Arão, a família de Cohen, eles sim são sacerdotes propriamente ditos. E depois de 40 anos vagando no deserto, finalmente chegou a hora de entrar para conquistar a terra de Israel. E essa nova composição das 12 tribos vai se dividir da terra de Israel entre eles, lembrando que Levi não recebe nenhuma parte. Eu vou colocar agora para vocês o mapa da divisão de Canaã entre as 12 tribos de Israel, como descrito no livro de Josué, do capítulo 13 ao 19. E as 12 tribos vão viver lado a lado durante 200 anos. E depois desse período vai ter a unificação delas todas sobre um grande reino. O primeiro rei vai ser o rei Saul, depois disso o rei Davi e o rei Salomão. Mas depois do período do rei Salomão vai ter uma divisão. Esse grande reino judaico vai se dividir em 2 reinos. O reino do norte vai ser chamado o reino de Israel. E dentro dele vão se encontrar a maior parte das 10 tribos de Israel que vocês conseguem ver na tela. E no reino do sul vão ter 2 das tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e por isso se chama também o reino de Judá. E Levi, como a gente já falou, vai estar espalhado por todo o território. E assim vão viver reino ao lado de reino até um momento dramático. No ano 722 a.C. vai acontecer a grande invasão assíria do reino de Israel. Eles vão destruir o reino de Israel e pegar as 10 tribos e exilar elas, mandar elas para outro lugar que a gente não sabe onde é. Se alguma vez vocês já ouviram falar das 10 tribos perdidas de Israel, exatamente é disso que a gente está falando. E depois de invadir o reino de Israel, eles seguem em direção ao sul e vêm invadir o reino de Judá. Numa batalha pela sobrevivência de todo o povo de Israel, os últimos judeus livres estavam aqui. Lembrando que o reino de Judá era um reino pequeno, com bem menos gente. Como é que eles poderiam se defender desse grande invasor assírio? E a gente vai agora para o nosso próximo lugar, justamente o local da batalha contra os assírios. Então vamos lá. Essa muralha gigantesca que vocês veem atrás de mim foi construída pelo rei Ezequias, justamente para defender Jerusalém da invasão assíria, e a construção dessa muralha está relatada no livro de Isaías. E a estratégia do rei Ezequias vai funcionar e os assírios não conseguem conquistar Jerusalém, e aí eles vão embora e o reino de Judá se salva.
Então, quem vai passar a ser o povo de Israel vai ser praticamente só quem ficou no reino de Judá, que primeiramente é a tribo de Judá, que é a maioria. Também a gente tem a tribo de Benjamim, a gente tem parte da tribo de Levi, que já morava lá, e também a gente tem parte de refugiados que chegam do reino do norte, do reino de Israel, fugidos para o reino do sul, para o reino de Judá. Então essa vai ser a composição do povo de Israel e a composição se mantém até os dias de hoje. Mas desde então, pessoal, já passaram aí mais de 2.500 anos e as tribos entre si elas vão começar a se mesclar e a maior parte dos judeus hoje em dia não sabe a qual tribo a sua família é originária, com uma grande exceção, que é a tribo de Levi. Já que os levitas eles eram separados para fazer trabalhos no Templo de Jerusalém, a gente sabe exatamente quem eles são, inclusive muitos deles mantêm o sobrenome Levi até os dias de hoje, pessoal. Eu sou super fã de jeans, o primeiro jeans do mundo foi criado pela empresa chamada Levi's. Levi's é justamente porque o senhor que criou a empresa era o sobrenome dele. E também dentro da tribo de Levi a gente continua sabendo quem são da família de Cohen. Então Cohen também é um sobrenome que se usa até os dias de hoje. Não necessariamente todos os Cohen mantêm o sobrenome, mas muitos deles mantêm. Por exemplo, os irmãos Cohen são cineastas muito famosos nos Estados Unidos. E o que eu prometi para vocês no início do vídeo era contar qual é a minha família. Então, a família do meu pai, a gente não tem como saber qual é a tribo deles, então a gente chama quem não sabe a tribo de Israel. Mas a família da minha mãe, tanto a minha avó como o meu avô eram Cohen, eles eram da família de sacerdotes do Templo de Jerusalém. Então eu vou agora colocar aqui na edição também para vocês a Ketubá, o certificado de casamento dos meus avós, e vocês podem ver escrito em hebraico, eu vou marcar a palavra Cohen, quer dizer a família da minha mãe são Cohen, da tribo de Levi, e a família do meu pai, a gente não sabe. E a última grande questão que falta a gente falar é o que aconteceu com as 10 tribos de Israel, as 10 tribos perdidas. A gente sabe que os assírios vão expulsá-las de Israel e a gente não sabe exatamente para onde eles vão ser levados, mas tem algumas comunidades judaicas pelo mundo, descendentes de judeus, que se acreditam que talvez eles sejam parte dessas tribos perdidas. A mais famosa e mais importante comunidade é a comunidade da Índia, que são provavelmente descendentes da tribo de Menassé. E justamente agora, há poucos dias atrás, houve uma operação especial para trazer parte dessa tribo de volta a Israel. E no dia 15 de dezembro, chegaram 252 descendentes da tribo de Menassé, que continuam praticando o judaísmo até os dias de hoje. E a gente pode ver aqui também eles cantando na chegada deles no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. E é muito lindo ver uma das 12 tribos de Israel voltando para sua terra depois de 2.700 anos de exílio. Então, a história das tribos de Israel não terminou no passado, e sim, ela continua sendo escrita até os dias de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e de compartilhar também com os amigos de vocês. E a gente se vê na próxima. Shalom! Amém? Amém. 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 Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim, vale a pena a gente investir alguns minutos aí, porque, assim, qual é a parte mais importante nisso, né? Sim, né, Lorena? Muito mesmo, né? Qual é a parte mais importante nesse aspecto, né? Primeiro, é mostrar, né, que, assim, do ponto de vista histórico, aquilo que nós falamos aqui, que nós vemos na Bíblia, viu, Rei Ezequias, né? É ligar um pouco o físico, né, no ponto de vista, assim, dos acontecimentos ao que a Bíblia relata, né? Outro ponto é porque muitas das vezes, né, nós vemos assim, Israel como um país, né, hoje em dia, né, o país Israel. E às vezes a gente tem a percepção como crente, e por muita, talvez, ignorância de muitas pessoas, né, principalmente no meio pentecostal, que parece que, assim, que esse Israel,
presta atenção, vou abrir um parênteses aqui. Estou dizendo que os judeus não são importantes, são importantíssimos, né? Oramos por Jerusalém, temos, né, a perspectiva, né, e a esperança de que eles reconheçam Jesus como Messias, etc. Então, fechando esse parênteses, não é um discurso aqui diminuindo ou qualquer outro tipo de coisa em relação a Israel, mas é só constatando, porque a forma como é falada, muitas das vezes, dá a impressão de que esse Israel, hoje constituído, é o Israel com 12 tribos, né, que eles sabem quem são, Manassés, Efraim, Gade, Ruben, Asaf, enfim, todas as tribos lá, e não é isso. Eles já não têm muito controle, né, como você vê, eles já não têm controle há muito tempo de pelo menos 10 tribos. Na verdade, tem controle de uma única tribo, que é Levi, por conta da questão do sacerdócio, que ela fala de Cohen, né? Cohen é o nome hebraico, né, de Arão. Arão, irmão de Moisés. Ele é o primeiro sumo sacerdote, né? Arão é o primeiro sumo sacerdote, então todos os Cohen são descendentes de Arão, né? E do ponto de desse visto, então eles têm esse registro, mas o Israel que existe hoje não é esse Israel nesse aspecto puro, né? Do ponto de vista de, eles sabem quem são cada uma das tribos. Então, às vezes as pessoas acabam assumindo uma postura muito judaica, né, desse ponto de vista, não, que os judeus, e acabam rechaçando uma outra visão que eles estão dizendo, de que, não, os judeus, né, aquela linhagem, como existia antigamente, ela já não existe mais, né, nesse aspecto, né, são judeus, são descendentes, com certeza, mas não tem mais aquele resguardo das 12 tribos, como Deus protegeu, né, ao longo de todo o Antigo Testamento, não existe mais nesse aspecto. Então, o que se fala, né, do que a gente está trazendo, é de que em Cristo Jesus, agora, né, nós temos a oportunidade, quer sendo descendente dos judeus, ou brasileiros, ou venezuelanos, ou americanos, ou qualquer outro tipo de origem, né, do ponto de vista sanguíneo, a oportunidade em Cristo Jesus, nós temos feito filhos de Deus. E essa é Israel espiritual, uma vez que a Israel física nem existe mais. Existe um país, né, com os descendentes ainda, etc., mas vamos dizer assim, aquela divisão das 12 tribos, como nós vemos no Antigo Testamento, já não existe há muitos e muitos anos, né? Milhares de anos nesse aspecto. Então, eu queria trazer essa visão, porque às vezes a gente ouve muito falar, né? Vamos orar pela bandeira de Israel, né? Vamos, como se a gente tivesse lá esse Israel do Antigo Testamento. E não é isso hoje que nós temos, né? Não são judeus, foram perseguidos, né? Foram maltratados, isso ninguém nega, né? Ponto histórico, o absurdo que foi o Holocausto, nada disso está em discussão aqui. Mas a gente só está mostrando desse ponto de vista, né? Porque às vezes assume-se dentro das igrejas evangélicas a visão de que esse povo, né, esse país que está lá é exatamente como era nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, que não é mais assim há muito tempo, né? Ela traz um fato interessante, né, da Calça Leves, né, que, se você não sabia, foi fundada por um judeu, né, da tribo de Levi. Então, assim, mas vocês entenderam o que eu estou tentando mostrar aqui? Está claro para vocês? Eu posso avançar em relação a isso? Sim? Não? Amém. Então, voltando, né? Do ponto de vista da definição bíblica, né? Esse Israel agora ele é espiritual, né? O judeu verdadeiro, né? Conforme Romanos 2, 28 a 29, né? O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, né? Ou seja, do ponto de vista sanguíneo, mas aquele cuja a circuncisão é no coração pelo espírito, não pela letra da lei. Em que aspecto, né? Como é que era diferenciado o povo de Deus no Antigo Testamento? Não era pela circuncisão? Nós não estudamos isso, da circuncisão no prepúcio, né? E como é que é feito hoje a circuncisão num povo de Deus? Quem pode responder? Eu fiz essa pergunta na última aula. Pelo batismo, exatamente. É feito através do batismo. Então, no batismo, né, a Bíblia diz que nós somos circuncidados não mais no nosso corpo, mas no nosso coração. Exatamente. A circuncisão ele é no nosso coração. Então, ali nós recebemos a marca, né, como verdadeiro povo de Deus, né, como aqueles que foram separados para se tornarem um povo de Deus. Então, a Israel de Deus, né, como diz em Gálatas 6,16, o Israel de Deus se refere à igreja como uma comunidade que foram justificados pela fé, tanto judeus como gentios, formando o verdadeiro povo de Deus. Então, um só povo, um só corpo, né? Em que aspecto? No aspecto de que o muro foi derrubado. Se você não assistiu, assiste a última aula, eu passei um vídeo sobre isso, né? Efésios fala que o muro foi derrubado, Cristo derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e gentios, eliminando a divisão histórica, né, entre esses dois povos. Então, o mundo era dividido no Antigo Testamento, quem era judeu e quem era gentio, né? Tinha só quem era ímpio e quem era judeu. Então, nesse aspecto, esse muro de divisão caiu em Cristo Jesus, né? Jesus
ele faz que todas as famílias, né, sejam benditas nele, né? Todas as famílias da terra sejam benditas em Cristo. A paz foi estabelecida, né, através da cruz. Jesus estabeleceu a paz entre os povos, que antes eram separados, reconciliados agora em um só corpo, que é em Cristo. O acesso ao Pai, né? Agora ambos têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito, sem distinção ou privilégios baseados em etnia, né, consanguínea. E a família de Deus, né? Todos os crentes são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, formando uma única comunidade espiritual. Esta unidade é claramente revelada, né, em Efésios 2, 3 a 6, onde Paulo descreve a nova realidade criada pela obra de Cristo. Nós lemos esse texto, né, na semana passada, mas eu vou ler novamente. Efésios, deixa eu abrir aqui, 2, 13... Já que vocês não estão com o microfone, vou fazer tudo hoje que eu vou ler. Mas agora, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. De que Paulo está falando quando ele fala de dois tornar um, de dois em um corpo? Ele está falando de dois povos, os gentios e os judeus. Ele diz, olha, anulando seu corpo com a lei do mandamento expresso. O objetivo, versículo 15, né? O objetivo dele era criar em si mesmo, de quem? De Jesus. Era criar em si mesmo de dois, ou seja, dois povos, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um único corpo. De quem? De Cristo, como? Por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios, né? Os judeus não aceitavam os gentios, vice-versa, né? Então, nesse ponto, né, essa unidade ela é claramente revelada em Efésios 2, versículo 13. A igreja não substitui Israel, né? Mas ela cumpre aquilo que algumas promessas, né? A promessa a Israel, Deus fez promessa específica ao povo de Israel através dos profetas da aliança com Abraão, né? Como eu falei aqui, será bendito todas as nações, né? Sua descendência, enfim, outras promessas também que vão sendo cumpridas na igreja. Cumprimento em Cristo, né? Jesus não veio para abolir a lei ou profetas, mas cumpri-lo, como ele mesmo declarou em Mateus 5,17. E o desdobramento na igreja. A igreja não é uma substituição, não é que sai Israel e entra a igreja, né? É um desdobramento. Tem Israel e agora também os gentios são inseridos, né, enxertados. A igreja não é uma substituição, mas é o desdobramento natural do plano eterno de Deus para redimir a humanidade. E a bênção universal, né? Em Cristo, todas as promessas de Deus são sim, né? De 2 Coríntios 1:20 fala sobre isso. E a bênção de Abraão alcança todas as nações, conforme está descrito em Atos 13, 32 ao 33. E aí, Romanos, né, 11 é a luz da promessa, né? A gente vai ler esse texto, né? Remanescente fiel. Há um remanescente de judeus escolhidos pela graça de Deus, conforme diz Romanos 11:5. Os gentios, né, foram enxertados. Os gentios foram enxertados na oliveira original, não são um povo à parte. E a plenitude de Israel. A restauração de Israel será a conversão dos judeus a Cristo, não um plano político separado, né? Pelo menos é assim que nós cremos, né? Romanos 11, 23 e 24 é claramente continuado. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. A salvação de Israel é pela fé em Cristo mesmo, mesmo caminho para todos os povos, sem uma distinção. Eu vou ler esse texto, porque eu acho que é importante para vocês terem essa visão do que nós estamos falando aqui. Romanos 11. Paulo vem num tratado e está falando justamente sobre essa questão dos judeus e dos gentios agora. Então ele começa assim. Pergunto, pois... Deixa eu até aumentar um pouco aqui para me enxergar melhor. Consigo aqui, só um minuto. Ele diz assim, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, Paulo está falando, só para lembrar aqui, né? Quando Elias ele enfrenta os profetas de Baal, nesse processo, né, de enfrentar os profetas, eles dizem assim, mas só sobrou eu, não tem mais ninguém, né? Depois não tem, todo mundo pecou, não tem um povo mais fiel ao Senhor. Ele diz, não, tem, são 7.000 aqueles que eu conservei, né? Que não se dobraram diante de Baal, ou seja, que são remanescentes fiéis. Então, que Paulo está fazendo esse paralelo, assim como lá tinha todo o povo judeu, mas somente 7.000 eram fiéis e pertenciam ao Senhor, ele está falando agora, também tem todo o povo judeu, e também tem um grupo daqueles que são os remanescentes. E é assim que ele continua. Assim, hoje também há um remanescente escolhido, só que agora pela graça. E se é pela graça, não já é mais pelas obras,
e se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureça os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem curvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para gentios, exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será sua aceitação? Senão, vida dentre os mortos. Veja que Paulo tem a esperança, né, de que salvar alguns de seus compatriotas judeus, né? Ele está dizendo, olha, se a rejeição deles gerou, né, Deus alcançar os gentios, né, porque os judeus rejeitaram ao Senhor, imagina se eles aceitarem, né, se não será vida dentre os mortos. Ele continua, se a santa parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira braba, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. O apóstolo Paulo começa a fazer um comparativo de uma oliveira, né? Imagina uma árvore, né? Uma oliveira que dá azeitonas, e ele fala dos ramos, né, dos vários galhos. Ele fala, olha, alguns ramos, né, os ramos foram cortados, ou seja, Israel foi cortado, os judeus foram cortados do ramo principal que é Cristo. Ele fala, nós, que vocês, né, no caso nós gentios, que éramos oliveira braba, ou seja, que uma oliveira que não fazia parte da plantação, criada de maneira selvagem, que não servia para nada, a oliveira braba não serve para nada. Nós fomos cortados, né, dessa oliveira braba e enxertados na oliveira que é Cristo, na oliveira principal, através da salvação, através da graça, nós fomos enxertados. Ele diz, então a gente não tem que se gloriar contra os judeus que não aceitaram a Cristo ou que foram não alcançam salvação, ou porque passando por esse processo. Pelo contrário, né? A gente tem que entender que nós somos sustentados pela graça, aqui de serem enxertados, e por isso a gente precisa permanecer na fé, porque não vem de nós, foi uma graça de Deus. Deus alcançou a cada um de nós, isso é graça, né? Então, por isso ele fala, não se orgulhe, mas tema. Por que não se orgulhar, mas temer? Ele vai explicar. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os judeus, também não poupará você, que não é descendente, não vou dizer direto de Israel. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, olha, repare que se não continuarem na incredulidade, serão enxertados novamente. Não, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira braba por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um redentor que desviará de Jacó em piedade, e esta é minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e chamados de Deus são revogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quões insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos? Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Esse último pedaço aqui, né, é até um louvor que nós cantamos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas
Ele é justamente aqui. Mas o que Paulo está explicando é, assim como nós éramos desobedientes, fomos enxertados, e nós reconhecemos que Deus exerceu misericórdia e graça sobre nossas vidas, Israel passa a ser desobediente para que Deus também possa exercer graça e misericórdia sobre a vida deles. Ou seja, ele falou, pois Deus colocou todos, quer dizer, gentios e judeus, sob a desobediência, para quê? Para que ele possa exercer misericórdia para com todos. Mas repare que, né, do ponto de vista todos, aqui não são todos os gentios que são salvos, não são todos os judeus que serão salvos, né? Os gentios que serão salvos serão aqueles que crerem no nome de Cristo e aceitarem como Senhor e Salvador. Assim como os judeus serão salvos, serão aqueles que crerem e aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bom, eu espero que com esse texto aqui, né, tenha ficado claro, né, sobre isso, né, do que eu estou tentando expor aqui, né, desde a primeira aula, né, claramente condicional. Por isso que eu coloquei, Romanos 11, 23 e 24 é claramente condicional. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. A salvação de Israel é pela fé em Cristo mesmo, caminho para todos, né, sem distinção em relação a isso. E aí, as aplicações práticas, né? Primeiro ponto, valorize a igreja, né? Reconheça e honre a igreja como um povo da promessa. O verdadeiro Israel espiritual no qual as profecias encontram o seu cumprimento em Cristo. A parte mais importante do reino, né, obviamente além de Cristo, que é o cabeça da igreja, é a igreja. Por isso que nós valorizamos nossos irmãos, a comunhão, né? Não atacamos a igreja, não atacamos nossos irmãos, servimos com alegria. Porque quando fazemos para a igreja, quando doamos nosso tempo, recursos, né, financeiros, intelectuais para a igreja, nós estamos fazendo para o corpo, porque ela já é o espiritual de Deus. Nós estamos fazendo para o povo de Deus, né? Rejeite as divisões, né? Por isso que eu falo sempre, né? Gálatas, capítulo 5, obras da carne. Porque olhamos tantos pecados individuais, né? Adultério, prostituição, né? E outros tipos de pecado. Mas passamos o pano para divisão, facção, né? Gosto mais da pastora Tânia, não gosto tanto da pastora Tatiana, gosto mais da Lorena, não gosto muito da Mariana. Essas divisões, né? Isso precisa ser rejeitado, porque isso é pecado, né? Abandonar qualquer teologia que divida o corpo em Cristo em classes, ou categorias espirituais, ou criando distinções que a obra da cruz eliminou, né? Essas teologias, né, que criam os grupos de intercessão, os intercessores são mais ungidos que os não intercessores, ou que os levitas são especiais, tem que ter a salinha dos levitas, porque eles são mais importantes que o irmão que só vai ao culto. Não existe isso, não pode ter essas divisões na igreja. A igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só Espírito, um só Deus, um só batismo, um Deus que age em todos e por meio de todos. Nós temos a unidade da igreja, é tudo mais importante. A gente tem que rejeitar qualquer tipo de tentar implantar classes dentro da igreja, né? Categorias espirituais. Os mais espirituais são aqueles que oram na intercessão e pregam no domingo. Não, os mais ungidos são aqueles que cantam no louvor. Não, mas aquele que cuida da porta ainda está aprendendo. Não, irmão, você é tão... vou te falar a verdade, um boa noite bem dado, né? Essa semana a gente está conversando, Mari e eu, né, com o Marcos lá na igreja. Agora, você abordar um visitante, você dar uma boa noite, você dizer uma paz do Senhor, você procurar essa pessoa e dizer, olha, é importante estar aqui com a gente, a gente ama você, caminha com a gente. Isso é tão espiritual, ou mais espiritual, do que qualquer louvor que eu possa tocar lá na frente no violão, irmão. Porque uma boa noite, uma paz do Senhor, seja bem-vindo, um abraço para uma pessoa que está precisando, pode impactar a vida dela para sempre, para a eternidade. Então, não tem essa questão, a nota que eu toco no violão é mais ungida, porque é levita, mais do que o irmão que está na portaria, não, pelo contrário. Cada um de nós temos um papel no corpo, e a gente precisa rejeitar as divisões por conta disso, né? E proclamar a todos. Pregue o mesmo evangelho a todas as pessoas, independente de etnia, nacionalidade, religião prévia, pois é só um caminho, uma só porta para a salvação. Aí a gente fica tentando, é mais fácil falar para essa pessoa aqui que ela não... do que para aquela outra, porque aquele já tem uma religião, porque aquele é mais simples ou é mais inteligente. Não sei, a gente fica meio que criando essas classificações loucas na nossa cabeça, que não tem nada a ver. A gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo para todas as pessoas. É o Senhor que salva. Olha para a sua vida. Quem diria que você aceitaria Jesus como Senhor e Salvador? Quem diria que você estaria numa terça-feira à noite gastando 1 hora do seu tempo para aprender mais da palavra? Nem você diria isso. Então, como é que nós podemos dividir as pessoas? Como é que a gente pode escolher para quem a gente prega, ou de quem a gente prega, quem aceitaria ou que não aceitaria? Não é nosso papel. Eu sempre falo sobre isso nos cursos de evangelismo que nós vamos começar a fazer, né? O nosso papel é como do galo, é cantar, não é fazer o sol nascer. Quem faz o sol nascer na vida das pessoas é o Senhor.
né? O galo acorda todo dia de manhã, vai lá e canta, tendo sol, não tendo sol. O galo não cantar não faz com que o sol saia. O sol vai sair independente do galo, mas ele está ali cantando. Então, nosso papel mesmo, canta, fala, abre a sua boca, fala do Senhor, prega o evangelho e deixa o Senhor fazer o sol nascer na vida das pessoas. Pode ser lá na igreja, pode ser em outro lugar, mas o Senhor fará, né? E pratique a comunhão, né? Viva a realidade da unidade espiritual, cultivando relacionamentos que transcendam barreiras culturais, sociais, éticas dentro do corpo de Cristo, né? O irmão é mais simples, é menos simples, a irmã é mais bonita, mais feio, a irmã é mais chique ou menos chique, a irmã mais tem o dom de profecia, a outra não tem. Não crie essas divisões dentro da igreja, pratique a comunhão, se aproxime das pessoas, abra o seu coração, viva a igreja, porque a igreja vivida, ela é capaz de mudar a nossa vida. Nós que vivemos e é com as pessoas que nós passamos a viver a igreja. Então, a conclusão, né? O fundamento, né? Cristo como pedra angular de um novo povo, Cristo é a base de tudo. A comunhão, né? Um só corpo expressando unidades em diversidade. Lembra disso, nós somos uma unidade na diversidade. Esse é o maior mistério, esse é o maior feito, do meu ponto de vista, da igreja que o Senhor fez. Nós somos uma unidade de diversidade. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais no sentido humano das coisas. Um gosta de estrogonofe, outro gosta de churrasco, um gosta de música alta, outro gosta de música baixa, um gosta de louvor animado, outro gosta de louvor mais calmo. Nós somos diferentes, né? E essa diversidade, ela é importante no meio da igreja, mas nós somos diversos numa unidade. Santificação, né? Crescimento e maturidade, semelhança a Cristo, né? Nesses termos. E, por último, né? O final disso tudo é a glorificação de Deus, né? A igreja completa, glorificada e unida em Cristo, né? Então, o propósito da igreja é glorificar ao Senhor. E por isso que Mateus 16, 18 diz: edificarei a minha igreja, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja é um novo povo de Deus, né? Formado em Cristo, redimido pela graça, unido na fé e sem muros ou distinções carnais. E por fim, né? Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, né? Então, Efésios 2,18 é aquilo que mostra a singularidade da igreja, né? Por meio dele, de Cristo, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um só Espírito, tá? Eu queria deixar algumas perguntas para reflexão, né? Primeiro, sobre identidade, né? Você tem vivido realmente, né, como parte de um povo santo, chamado para glorificar Deus em todas as áreas da sua vida, né? Isso é importante, né? Se você tem mantido essa identidade. Por que eu sempre coloco essa questão da identidade? Porque nós tendemos a perder a identidade ao longo da caminhada. Começamos a banalizar, a diluir as coisas, a aceitar práticas que nós não aceitávamos, e a gente começa a negociar com essas práticas. Então, a primeira você tem vivido a identidade de Cristo, né, como parte do povo santo chamado para glorificar a Deus? A segunda questão é a herança, né? Você compreende, né, o seu papel no reino como herdeiro da promessa de Cristo, todas as implicações dessa posição, né? Ou, em outras palavras, você tem vendido a sua primogenitura, né, como fez o irmão de Jacó, né, quando vende por um prato de lentilha, né, por coisa de valor algum, vendendo a sua primogenitura, né, por um pecado, por uma situação, por algo da sua vida. Você tem realmente consciência da sua herança, de quão importante é aquilo que você recebeu, como a Igreja de Cristo, né? A unidade, né? Como você tem contribuído para a unidade do corpo de Cristo, né? Principalmente na questão de superar divisões e celebrando a diversidade na unidade. Nós temos irmãos que vão ser mais legais, outros mais menos legais, né? Tem uns que acabam sendo divertidos, outros mais, né, chatos, literalmente, né? A pessoa, às vezes não tem muita noção das coisas, mas a gente precisa caminhar como igreja, não pode haver, né, essa distinção entre irmãos. A gente precisa amar a todos e tentar viver em comunhão com todos, caminhando, ensinando, contribuindo para a unidade de Cristo. E contribuir para a unidade, inclusive, é dar um toque no irmão ou na irmã, falar: irmão, poxa, olha, você é uma benção, mas olha, né, vamos... tenta mudar esse comportamento, tenta mudar a forma como você se comporta, vamos caminhar em Cristo, né? Não é bom que você age dessa forma, daquela forma, enfim, ajudar, né, aqueles que são novos na fé, que estão caminhando, para a gente poder caminhar em Cristo Jesus. E, por último, a missão, né, de que forma a sua compreensão teológica, né, da igreja tem influenciado o seu compromisso com a missão de Deus no mundo, né? De que forma você tem vivido a igreja, né? Você tem contribuído para o avanço do reino, para a caminhada de outras pessoas no reino. Isso tudo faz parte das reflexões que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Mas, amém, eu termino aqui a aula sobre a secularidade da igreja. É um ponto importantíssimo. Mais uma vez, a ideia aqui não é trazer nenhum menosprezo ou diminuição sobre o povo judeu, sobre o povo sobre Israel. Pelo contrário, é mostrar o quão maravilhosa é a graça de Deus, né, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, porque, sendo eles filhos da promessa, nós que não tínhamos direito a nada,
né, que éramos oliveira brava, né, que estávamos separados de Deus por um muro, né, que era a lei, né, que não alcançava os gentios, mas quando Cristo vem, esse muro é derrubado e nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então, é muito mais para mostrar como a graça e o amor de Deus foram abundantes na minha e na sua vida. Você é alguém especial porque você recebeu algo que eu e você nós não tínhamos direito, e que todo aquele que crê, sendo judeu ou gentio, no nome de Jesus, terá direito também, como herdeiros, né, da promessa, co-herdeiros de Cristo no reino vindouro, mas também a partir de agora. Amém? Tá claro? Ficou clara a aula? Vocês têm alguma dúvida? Sim, não? Sim, pastor. Glória a Deus. Muito Amém? claro. Amém, Amém. pastor. Amém? Glória a Deus, então. Paz, pastora Tânia, nem te dei boa noite. Paz, pastor. Paz, pastor. Paz. Então é isso. E espero que vocês tenham entendido, né? Mais uma vez, só para fechar esse assunto de maneira muito clara. Nós pentecostais, principalmente, né, de origem assembleana, de algumas igrejas pentecostais, nós vamos nos deparar com essa visão dispensacionalista, né, que coloca o povo de Israel num lugar especial, como um plano apartado, paralelo, né? Você tem a igreja, você tem o povo de Israel aqui, as promessas, cumprindo aqui para o povo de Israel, e a igreja, né, até lá na frente tudo vai se unificar. A maioria de nós foi exposto, né, esse tipo de teologia, mas o meu papel aqui era trazer, né, uma outra visão também, para que vocês possam entender quando verem, né? Então, a dispensacionalismo vai falar sobre lá, quando você ouvir falar sobre as 70 semanas de Daniel, né? Daniel profetiza 70 semanas, né, que ocorreram até a libertação do povo, aí torna isso de uma maneira espiritual também. Então, fala que aí tem uma discussão, né? 69 semanas foram cumpridas, falta a última, né? Então dizem, olha, e aí tem toda uma discussão sobre a vinda do Messias, tem outras questões lá que vocês vão. É uma teologia bastante profunda, bastante rica, bastante detalhada, mas basicamente entende-se que há uma pausa entre a 69 e a 70, e Deus está trabalhando aqui ao tempo da igreja. Deus vai retomar essa semana 70 para cumprir, né, a libertação do povo de Israel, independente da sua visão teológica. Como eu falei, o mais importante é Jesus veio, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina à destra do Pai. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E nós cremos que ele, assim como ele ascendeu ao Pai, ele voltará para buscar a sua igreja, santa, imaculada, que ele mesmo está preparando através do seu Espírito. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que nós fôssemos preparados. São Pai, Filho e Espírito Santo unidos no único propósito, que é um grande plano da salvação, que começou na eternidade, quando Cristo foi morto, antes da fundação do mundo, e se concluirá na eternidade, quando nós passarmos a viver eternamente com Deus, já com um corpo glorioso transformado. A forma, esses mecanismos, né, de salvação, né, de soterologia, como é que isso acontece? Existem várias interpretações, obviamente todas protestantes, cristãs, com base bíblicas, né? E no final disso não faz diferença nenhuma. O que mais importante que você tem que se preocupar é que você precisa estar com o seu coração guardado para ser salvo em Cristo Jesus. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, viver para Ele, reinar em vida com Ele. E o restante, como vai acontecer, cabe ao Senhor. Mas era meu papel como professor aqui no Seminário Teológico de Base trazer essas visões para vocês. Tá bom? Amém? Vamos orar então. Amém. Você pode orar, pastora Tânia, para nós encerrarmos? Amém? Sim, aleluia, Senhor. Louvado seja seu grande nome, Deus. Primeiramente, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Por estar, Senhor, diante de ti, Senhor, com grande misericórdia que o Senhor tem a nós, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas palavras, Senhor, pelo aprendizagem, Senhor, que o pastor Lúcio tem nos dado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que estão aqui, Deus, firme e forte. Eu te agradeço, Senhor, pela pastora Cátia, Deus, por tudo, Deus, pela nossa igreja, Deus, e principalmente, Senhor, pelo teu ungido, acho que não cansa nunca, Senhor. Temos, Pai, como ele é, Senhor. Eu conheço, Senhor, e agradeço por tudo, Pai. Por ter, Senhor, um pastor, Pai, firme na fé, Senhor, proteja ele, proteja sua família, sua filha, a igreja, Pai, proteja-nos nós, Deus, e nos sustente, Senhor, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Olha, Jesus abençoe vocês. Amanhã nós temos nosso culto, tá? É feriado, mas tem culto, quarta-feira, às 19h30. O culto Busca MD. Convide alguém, chame alguém em nome de Jesus, o culto de busca pela nossa família, saúde, tá? Jesus abençoe vocês. Amanhã estamos juntos às 19h. Fiquem na paz. Amém. Amém. A paz.